Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá a todos, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no projeto Aprendendo a Prosperar, elaborado pela Seitiloia do Brasil e sob a coordenação, responsabilidade e execução da Associação da Prosperidade da Seitiloia do Brasil, nós iremos estudar um tema bastante interessante para a nossa percepção do aspecto da espiritualidade e o empreendimento. Nós, de uma certa forma, não fomos elevados a aprender em nossos estudos e na vida, de uma maneira geral, que tudo que nós temos e vemos manifestados no mundo dos 5 sentidos, ele advém de uma formação, primeiramente e verdadeiramente, do elevado mundo espiritual. Aqui na Seitiloia, nós tratamos o elevado mundo espiritual como sendo o mundo da imagem verdadeira. O estudo de hoje, ele se reporta ao tema: se os negócios não estão indo bem, analise sua postura mental. E nós vamos utilizar o livro A Verdade, volume 2, e se você observar bem, ele logo abaixo dessa ilustração, ele tem o enunciado do que este livro traz. Ele trata sobre ensinamento básico. Se você não tiver o conhecimento do básico, muito provavelmente, quando você for chamado a aplicar conhecimentos que demandam
o resultado de uma aplicação que você já no passado ou anteriormente obteve, resultados obtidos pela aplicação, você corre o risco de não saber o que fazer. Né? Este tema está contido no capítulo 4 do livro A Verdade, volume 2, entre as páginas 125 e 136. Portanto, se você já o tem aí, corre lá na tua estante, pegue para que junto a gente possa ir discorrendo sobre este assunto. Vamos utilizar também a Sutra Sagrada, e eu uso aqui a completa, porque nelas, como o mestre Masaharu Taniguchi já nos orienta, nela, Sutra Sagrada, está contido a essência do ensinamento que neste tempo está sendo professado aqui na Seicho no Ie. E também vamos utilizar o livro A Verdade em Orações, a Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 2. Na medida que nós formos avançando no estudo, nós vamos citando dentro da bibliografia as páginas que estamos utilizando, para que você vá anotando e posteriormente você então possa mais a miúde aprofundar-se no estudo. O estudo nosso, ele é originado do próprio tema em que nós temos hoje para realizá-lo. É importante que a gente observe sempre em quais aspectos nós podemos ter como norteador para as atividades que nós temos que desempenhar. Neste caso, nós precisamos desempenhar um estudo da verdade, homem e filho de Deus, espiritualidade aplicado ao empreendedorismo, espiritualidade prática, e o assunto do que trata esse estudo hoje. O assunto que trata esse estudo hoje é uma revisão em determinadas circunstâncias de situações que estão se nos apresentando naquele momento e porque nós precisamos encontrar uma solução para aquelas situações. E no tema encerra-se aqui exatamente o norte daquilo que nós devemos buscar. O tema, se os negócios não estão indo bem, é preciso que nós analisemos a nossa postura mental. Neste ponto, eu quero sair do senso comum e convidá-los para, na expansão da consciência, permitirem que a sua mente avance mais, que a gente tenha que a mente de cada um de nós viaje na elaboração e na busca daquilo que nós precisamos fazer. Se você observar que a sugestão do tema é de que a gente deva corrigir a nossa postura mental, num primeiro momento, a minha conclusão é de que, bom, então, se eu estou me comportando de uma maneira que não está sendo satisfatória os resultados que eu estou em busca, é a forma como eu estou fazendo é que não está condizendo com o que eu tenho como objetivo perante ou comparado aos resultados que eu estou observando. E isso é uma verdade. Se fosse só até aí, eu bastaria fazer um exercício mental de elaboração de uma nova postura e de um novo comportamento mental, e para mim pareceria tudo certo e ser o caminho correto para a solução desta questão. E pode até ser, né? Mas quando nós convidamos para avançarmos na percepção sobre as coisas que estão nos acontecendo, serem resultantes de um comportamento nosso, aqui então me dá um grande norteador de que este comportamento é resultado de um aprendizado ou, pior, o comportamento que eu estou obtendo agora é o resultado
de algo que eu deixei distante de percepção de que verdadeiramente existe. Por quê? Se o resultado do que eu estou obtendo, ele fosse um bom resultado sob o meu ponto de vista, aí estaria um indicativo de que o que eu estou fazendo está correto. Né? Mas não está correto, porque eu estou aqui pelo tema como uma solução para ser resolvida. Então, ao perceber que a solução para ser resolvida deve necessariamente passar por uma compreensão da qual é o título daquilo que inicialmente falamos. É uma compreensão básica de um funcionamento enquanto ser humano. E aqui eu vou buscar na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar, na verdade, uma percepção sobre o que o anjo nos fala do que é o mundo dos 5 sentidos, ou o mundo em que nós vivemos. E ele diz assim, os 5 sentidos do homem não vêm senão o mundo da projeção. Então perceba, quando nós observamos que os resultados dos nossos empreendimentos não estão sendo bom, são os nossos 5 sentidos que estão percebendo esse resultado. E ele continua, se nós queremos purificar o mundo da projeção, se nós queremos melhorar os resultados que nós estamos obtendo em nossa atividade, ao corrigirmos a nossa postura mental, nós precisamos purificar a matriz da nossa mente. E é interessante que vocês percebam que automaticamente eu pus a mão na minha cabeça. Né? E aí a pergunta que a gente faz é, onde fica a mente do ser humano? Acredito que imediatamente tenha vindo à sua mente a resposta de que é na cabeça. Mas não é. A mente do ser humano está no ser humano. E aí eu vou dizer para você, a sua mente pode estar na sola do seu pé. Lembram quando eu convidei para expandirmos a nossa consciência para que a gente possa ter uma percepção de funcionamento diferente do que o senso comum tem? Senso comum é nós termos a mente afixada à mente, à cabeça, ou ao alto do corpo. Eu estou aqui trazendo uma informação e deslocando essa possibilidade de existência da mente num único ponto. Estou mostrando para você que ela pode estar no pé, na sua sola do pé. Aí você me pergunta, bom, como isto? Eu vou te dizer. Quando você, descalços, está em contato com o chão, o seu pé, a sola do seu pé, recebe uma informação que imediatamente é enviada à mente para ser decodificada no teu cérebro. Aí sim, o cérebro tem localização. É um órgão do corpo. Agora, a mente, ela está no corpo como um todo. O mesmo você pode fazer para o braço, o mesmo você pode fazer para o tórax, para as costas, enfim, para para toda a tua área corporal. Então, por isto, o anjo nos convida, se quisermos purificar a matriz da mente, primeiro nós precisamos eliminar as nódoas da ilusão. Esta é uma delas. Né? Acreditar que nossa mente está localizada única e exclusivamente no corpo. Perdão, na cabeça. Ou no alto do corpo. Mas não está. O segundo ponto nesse aspecto, o mestre Masaharu Taniguchi, na página 132, ele nos diz o seguinte: se o seu empreendimento ou a atividade profissional começa a ir mal, você precisa voltar ao ponto de partida e reconsiderá-lo mais uma vez. E aqui eu os convido à reflexão inicial que nós estamos fazendo. O ensinamento básico, nós já o recebemos de Deus. Quando nós o recebemos de Deus,
nós fomos informados que aonde nós estivermos, a missão nossa, a função nossa, como criaturas de Deus, como filhos de Deus, é de auxiliar Deus na criação do reino dos céus de amor mútuo e de cooperação. Este é um ponto que diferencia nossa leitura, nossa compreensão do ensinamento Homem-Filho de Deus, espiritualidade e empreendedorismo, espiritualidade aplicada dos demais segmentos, das demais correntes das quais nós temos contato. A grande maioria das correntes espiritualistas ou religiosas das quais nós temos contato, nós nunca ouvimos dizer que pode juntar Deus e riqueza. Aqui na Saint-Honoré, nós temos em Deus e riqueza uma unidade só. Percebe como a visão começa a mudar? Aí você começa a concluir que se os negócios não estão indo bem, a postura mental que você está utilizando é quem está produzindo maus resultados no teu negócio. E qual é a postura mental básica que você está utilizando? Você se esquece de que a tua atividade é resultado de um exercício da aplicação prática de um talento sagrado que todos nós recebemos de Deus. Agora, todo talento, ele segue normas, ele segue princípios, ele segue orientação daquele que elaborou tais normas, tais leis, tais princípios. Neste caso, de talento sagrado, foi Deus quem criou o princípio de funcionamento do ser humano aonde quer que ele esteja. Então aqui já me dá a grande informação do que é que eu tenho que fazer se os meus negócios estão indo mal na correção da minha postura mental. Qual é? Voltar a Deus. Voltar ao Pai. Nesse aspecto, o mestre Masaharu Taniguchi, mestre Masaharu Taniguchi, ainda na página 132 do livro A Verdade, ele nos diz: se o rumo inicial estiver errado e você insistir teimosamente em seguir o mesmo caminho, a distância que o separa do objetivo almejado só tenderá a aumentar. Muito bem. De tudo isso que eu falei, você não concorda com absolutamente nada do que nós estamos falando aqui. Cada vez mais você se distancia do teu objetivo. O que nós trazemos para a nossa reflexão, através dos estudos desse projeto Aprenda a Prosperar, elaborado pela Saint-Honoré do Brasil sob a responsabilidade na execução da Associação da Prosperidade da Saint-Honoré do Brasil, o objetivo é de provocação. Nós precisamos ser provocados para sairmos da zona de conforto. E o que é mais legal nessa história toda é que a gente aqui não fica discutindo com os que concordam ou com os que não concordam. Por quê? Porque nós já sabemos que o princípio é este. Isto é o mesmo que a atitude infantil da criança que você diz para ele: não põe a mão no fogo, que o fogo queima. Como ele não acredita em você que o fogo queima, ele vai testar. E qual é o resultado que ele vai obter? É bom ou é ruim? Nós já sabemos, né? Por que nós já sabemos? E por que nós não discutimos com uma criança ou com um adulto com atitude infantil, de que não põe o dedo aí, ou não faça meditação Shinsokan, ou faça meditação Shinsokan, que este é o princípio, ou seja, não esteja com Deus ou esteja com Deus,
que este é o princípio? Por que nós não discutimos com essas pessoas? Porque nós, que já estamos despertos para esta verdade, nós sabemos que também chegará o momento do despertar espiritual de todos. Uma coisa que precisa ficar muito claro para nós é a razão da qual Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para sermos felizes, para manifestarmos prosperidade na vida, para manifestarmos saúde, para exercitarmos o atributo divino chamado amor, para manifestarmos o atributo divino chamado harmonia. Esses atributos divinos foram os quais Deus nos dotou como talento. Através do atributo divino sabedoria, nós obtemos a ideia, a informação, a orientação de Deus. Através do atributo divino de Deus chamado amor, nós obtemos o resultado de compreensão, de compaixão, e assim sucessivamente. Nesse aspecto, no livro A Verdade da Vida, volume 2, A Verdade em Orações, na página 127, vocês sabem que este livro é um livro escrito sob inspiração divina. Na página 127, há uma oração, há uma sutra sagrada, chamada Oração para Manifestar as Virtudes Divinas. Eu recomendo que você estude essa oração rotineiramente. E ela diz assim: Deus é amor, sabedoria, vida, provisão ilimitada, alegria sublime, grande harmonia. Estes são os 6 principais atributos divinos, a partir dos quais se manifestam todas as virtudes. Então veja bem, sucesso no teu empreendimento é virtude. Prosperidade no teu empreendimento é virtude. Manifestação da saúde no teu corpo é virtude. Harmonia conjugal é virtude. Então, tudo aquilo que você tem como resultante, em que você classifica como bom, é virtude. E se você observar, tudo isto que você tem como resultado bom, que advém da virtude, vem exatamente porque você está cumprindo os princípios. Você está cumprindo a lei de Deus. Nesta oração para manifestar as virtudes divinas, tem um ponto que Deus nos fala, em que eu acredito que será um pouco de novidade, e eu quero convidá-los no estudo da oração, vocês buscarem a resposta para este ponto em que eu vou levantar aqui agora. Percebam que depois de eu ter dito sobre todos os atributos divinos, Deus nos diz: estes são os 6 principais atributos divinos. Se estes são os 6 principais atributos divinos, qual é a conclusão que nós chegamos? De que não são somente estes. Não são somente estes 6 atributos divinos que existem. Estes são os principais. Aí você poderia me perguntar, bom, então quais são os outros? Aí é o convite que te faço para no estudo da compreensão e prática da oração, através do Shinsokan, que é o pensar e contemplar Deus, ou seja, é da oração com o Pai, você vai percebendo que estes atributos divinos são aqueles que nós reconhecemos no estágio em que nós estamos do nosso avançar espiritual, do nosso despertar espiritual, mas que, pela prática e pela constância da oração, do estar com Deus, o pensar e contemplar Deus, vão se manifestando novos atributos divinos.
É como se estes atributos divinos fossem sendo purificados no nosso interior, na nossa alma. Tem um outro ponto muito importante da qual aqui, que Deus nos convida à reflexão. Estes 6 atributos divinos não se revelam isoladamente, mas de modo interligado. É interessante, né? Estes 6 atributos não se revelam isoladamente, mas de modo interligado. Se você pegar a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia, tá? Para uma reflexão, você vai perceber a grandiosa verdade contida nesse parágrafo. E eu te dou um exemplo, ok? Você já percebeu quando você tem uma ideia, o teu estado emocional que é provocado? Você fica triste quando você tem uma ideia? Não, muito pelo contrário. Você fica feliz. Olha aí o atributo alegria infinita se apresentando. Ok? Quando você fica alegre, qual é o outro lado da moeda da alegria? Você fica rebelde ou você fica grato a essa alegria? Óbvio que você fica grato a esta situação emocional de ter tido uma ideia legal. Ok? Qual é o reverso da gratidão? Se você é grato, você tem o amor manifestado. Quando você manifesta a sabedoria, a alegria, o amor, o que acontece com a tua saúde? O que acontece com o teu bolso? O que acontece com o teu ambiente? Manifesta-se a vida, através da vida, manifesta-se a saúde. Por conseguinte, pela lei de causa e efeito, semelhante atrai semelhante. Começam a juntar-se no teu entorno somente pessoas e situações semelhantes a este estado de manifestação do teu sagrado. Por conseguinte, a tua vida fica harmoniosa. Percebe? A explicação dada, a explicação contida no parágrafo em que diz que os 6 atributos divinos não se revelam isoladamente, mas de modo interligado, são estas grandes percepções que nós vamos fazendo manifestar na nossa vida e vamos obtendo os necessários resultados quando da nossa aplicação. Agora, se nós, como nós dissemos aqui inicialmente, né, se nós ficarmos olhando para o problema que está no nosso empreendimento, mas não buscarmos, ou na grande maioria dos casos, né, nós vamos buscar ajuda ainda no mundo fenomênico, através de profissionais que nós julgamos especializados ou gabaritados para executarem aquela atividade. Não que a gente não deva fazer isso, muito pelo contrário. Né? É óbvio que você vai buscar um profissional nas determinadas e variadas áreas da tua atividade profissional, empresarial, mas é preciso que você tenha a compreensão daquilo que você vai orientá-lo ou ordená-lo buscar como resultado para o problema que você identificou, e para isso é que você, quanto empreendedor, enquanto proprietário, enquanto administrador, enquanto o responsável na execução desses talentos recebidos de Deus na escola da vida chamada empresa, é você o grande líder para a orientação do caminho a seguir. Continuando, o mestre diz assim:
Nessas ocasiões, a melhor opção é você voltar ao ponto de partida. E olha que interessante essa profundidade da explicação na simplicidade da percepção, né? Reporte-se, você, reporte-se ao dia, ou ao primeiro dia, ou ao momento exato onde você teve a ideia de constituir esta atividade na qual você está envolvido. Reporte-se aquele dia. Qual foi o teu sentimento? Você ficou triste porque ia começar uma atividade? Eu tenho absoluta certeza de que não foi assim. Você ficou muito feliz. E se você observar que esse comportamento de felicidade, ou seja, alegria infinita, esse é um comportamento sagrado. Isso é da natureza divina do ser humano. Naquele momento, você compreende em que somos seres espirituais, manifestados na forma humana, para desempenharmos na Terra uma atividade condizente à de um filho de Deus. E uma atividade condizente à de filho de Deus, ela necessariamente está voltado à espiritualidade e não à matéria. Quando nós percebemos a grandiosidade na constatação de que somos seres espirituais manifestados na forma humana, não precisa ninguém vir me dizer que eu tenho que voltar ao Pai. Não precisa ninguém me dizer que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que eu possa, então, reordenar a minha postura mental, porque eu estou vendo que alguma coisa não está indo bem no meu negócio. Isso é natural. E em sendo natural, eu compreendo que aquilo que eu estou desempenhando como exercício prático do talento recebido de Deus para aplicá-lo aqui na Terra, né, ele tem que ter um cunho espiritual, primeiro. E quando eu percebo que ele é de natureza espiritual, então eu continuo assiduamente buscando em Deus a sua orientação. Aí você sabe o que vai acontecer no teu dia a dia? Aquilo que está contido na página 97 da Sutra Sagrada, Palavras do Anjo. Tudo que é necessário parece segundo a vontade de cada um. Cumprida a finalidade, desaparece por si mesmo. Mundo de harmonia, de beleza, de fartura, de pureza sublime. Eis o mundo da imagem verdadeira. Eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. O mundo da qual se apresenta na tua empresa, de que está passando por uma questão de dificuldade, está exatamente porque você perdeu em um determinado momento. E aí você pode encontrar todas as explicações do mundo. O dia a dia nos leva a essa percepção, a correria do dia a dia são as questões para serem tratadas muito mais pontuais naquele exato momento. Enfim, você pode arrumar as mais variadas justificativas para aquilo que está ocorrendo com você nesse exato momento, mas a principal e verdadeira explicação é de que você afastou-se daquele que pode te orientar e encontrar as soluções. E é mais interessante ainda que quando você se comporta dessa maneira, aquilo que eu falei, que está contido na página 97 da Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, ela passa a fazer parte do teu dia a dia. Ou, não é que ele passa a fazer parte do teu dia a dia, ela faz parte de você. Mas você fará com que esta sua parte fique mais perceptível. E como é que ela fica mais perceptível? Fica muito mais perceptível pelos resultados que você observa da aplicação deste princípio. Se você busca em Deus
a orientação, ele vai te dar tudo mais por acréscimo. Mas não é que ele vai pegar as coisas que você precisa lá no céu e vai te entregar. Não, ele vai te orientando de como você melhor deve desempenhar a tua atividade. Como você melhor deve exercitar o teu talento sagrado. Continuando, o mestre diz: o importante é o rumo para o qual a mente esteve dirigida no início. Se dirigir a mente no sentido correto, obviamente seus negócios vão melhorar. E aqui eu quero abrir um espaço para trazer uma contribuição cristã, na medida em que o mestre Masaharu Taniguchi é o nosso maior incentivador para a compreensão de tudo aquilo que nós estudamos aqui na Seicho no Ie. Aquilo que nós estudamos na Seicho no Ie não tem novidade nenhuma. O que nós estudamos na Seicho no Ie estão contidos nas grandes escrituras sagradas da humanidade. Aí você me pergunta, bom, então, qual é a diferença do que está na Seicho no Ie com as demais? É a nossa compreensão sobre o que existe em todas as escrituras sagradas da humanidade. E neste ponto, o mestre, na página 130, ele nos explica. A nossa atitude mental, aqui ele deu o nome de nossa saúde mental, é obtida pela leitura de livros de sábios e santos. Aí você vai falar, bom, eu agora vou ter que ficar lendo livro desse povo todo para aprender a administrar a minha empresa. Não. Eu posso dizer para você que um outro versado na condição de administrador, que é um grande orientador da humanidade nesse aspecto, já fez isso e decodificou para você. Pegue, por exemplo, os livros de Peter Drucker, que você vai ter nele exatamente a explicação, mas pegue os livros que ele trata da administração de empresas sob o ponto de vista da espiritualidade, ok? Para que a gente tenha uma percepção sobre quem ele foi aos olhos da humanidade. Todo mundo o classifica como um grande administrador, e sem dúvida nenhuma ele foi. Mas ele também, na sua bibliografia, conta por que é que ele foi parar em administração. Ele foi parar em administração estudando a estrutura da igreja, e aquilo chamou a atenção dele. A forma de administrar, a estrutura administrativa da religião chamou a atenção dele. E se a gente, grosseiramente, quiser entender mais sobre o que ele está dizendo, é muito simples. Ele entendeu aquilo que o mestre também decodificou para nós, do que estão contidas nas escrituras sagradas. Ele diz aqui, eu digeri, eu mastiguei e digeri. E aqui estou trazendo para vocês mais facilmente para ser compreendido em duas grandes correntes religiosas existentes no mundo, o budismo e o cristianismo. E eu, depois de pouquíssimo tempo de estudo das escrituras sagradas na Seicho no Ie, eu logo compreendi, como de formação administrador de empresas, eu logo compreendi a cabeça do mestre Masaharu Taniguchi também nesse sentido. Ele também, como tantos outros mensageiros dos céus, ele logo percebeu qual era o princípio aqui. O princípio é Deus e a execução. A execução fica sob a minha responsabilidade, sob o meu cargo. Mas, enquanto eu estiver na execução, sendo orientado por Deus, esta execução ela fica muito mais próxima aos acertos do que o inverso. Então o mestre diz assim, a saúde mental é obtida pela leitura de livros de sábios e santos.
Por essa razão, são palavras do mestre Masaharu Taniguchi, ok? Por essa razão, eu procuro ler a Bíblia e as escrituras budistas a fim de assimilar ao máximo o pensamento de Cristo e de Buda. Como esses livros são muito profundos e as pessoas da atualidade não conseguem chegar à sua essência, eu os mastiguei, digeri e escrevi em linguagem mais compreensível às pessoas da atualidade. E aí ele fecha nos dizendo o seguinte: foi assim que surgiu esta coleção intitulada A Verdade. Então, o que está contido aqui nesta coleção A Verdade? Os ensinamentos de Buda e de Cristo, dos quais mestre Masaharu Taniguchi mastigou através dos estudos, sentido figurado, né? Estudou pormenorizadamente, detalhadamente tais escrituras e colocou numa linguagem atual para a nossa compreensão. Aí você começa a entender o que na página 131 o mestre escreve. A Seicho no Ie completa os ensinamentos de Sakyamuni e de Jesus. E ele explica por que ele diz isto. Ele diz assim: apesar de o budismo com Sakyamuni e o cristianismo com Jesus pregarem no aspecto doutrinário muitos preceitos a respeito da vida, ambos, e aqui ele está fazendo uma citação da vida conjugal, ok? Ambos a renunciaram em suas próprias vidas. Isso significa dizer o seguinte: você, para falar de alguma coisa, você precisa praticar, exercitar. Senão fica uma conversa sobre a minha percepção, não sobre a minha constatação. Não está certo e não é certo, não existe certo e errado aqui, ok? É uma constatação. Você acha que alguém pode falar sobre alguma coisa se não tem conhecimento sobre aquilo que está falando? Soa vazio. A Seicho no Ie, ao pregar que a vida será realmente correta somente quando se basear numa vida conjugal harmoniosa, adianta um passo aos ensinamentos de Buda e Jesus e faz com que a vida real se torne completa. Então eu vou dizer aqui para você, numa licença acadêmica, eu vou tirar a palavra conjugal e colocar qualquer outra citação ou situação em que eu esteja passando naquele exato momento. Quer ver uma coisa? Nós não estamos estudando aqui negócios, né? Os nossos problemas que possam estar existindo na nossa atividade profissional. Então eu vou fazer a mesma leitura do texto, trocando a palavra conjugal aqui. Apesar do budismo com Sakyamuni e o cristianismo com Jesus pregarem no aspecto doutrinário muitos preceitos a respeito da vida conjugal, a respeito da vida empresarial, ambos a renunciaram em suas próprias vidas. A Seicho no Ie, ao pregar que a vida será realmente correta quando se basear numa vida empresarial harmoniosa, adianta um passo aos ensinamentos de Buda e Jesus e faz com que a vida real se torne completa. Aí eu concluo percebendo que se não está acontecendo o que está descrito aqui neste texto, é porque eu não tenho conhecimento sobre este assunto. Aí eu vou deparar-me com uma outra citação que o mestre faz, que está na página 133. Ele diz assim: antes de tudo, comece por pensar de modo correto. Lembram-se que no início eu disse sobre expansão da consciência, sairmos do ambiente do senso comum? É preciso que a gente avance na nossa percepção.
e comecemos a nos questionar. Espera um pouco. A forma como eu vim funcionando até agora, não existe nada melhor para contribuir na minha forma de funcionamento? E ter a grandeza do aprendiz, né? A curiosidade do aprendiz. O mestre diz assim: o que diferencia o homem do animal é o fato de o primeiro ter a liberdade de pensamento. O fato de uma pessoa receber liberdade significa que ela recebe juntamente a responsabilidade de utilizá-la corretamente. Então aqui eu quero voltar ao texto inicial, ao princípio onde nós dissemos sermos seres espirituais manifestados na forma humana e que as nossas empresas elas têm uma responsabilidade, ou ela tem um cunho, uma função social. E como é que é isso visto aqui na Seitinoye? Na medida em que Deus me deu talentos para serem exercitados onde eu estiver, eu agora exercitando um dos meus talentos empresariais, que é o empresarial, eu preciso compreender que a mim, por ter virtudes mais manifestadas do que outros, eu preciso compreender que eu preciso sinalizar para estas pessoas que estão compondo a equipe de trabalho naquela atividade, naquela empresa, eu preciso sinalizar a eles o que é que eles estão fazendo ali. E para que eu possa sinalizar a eles o que é que eles estão fazendo ali, eu preciso antes ter compreendido o que eu estou fazendo ali. Lembram-se que a gente falou sobre virtudes? Eu estou, por minha virtude, recebendo de Deus uma empresa para administrar, um negócio para tocar, um emprego para exercer a minha função, mas que todos aqueles que estão envolvidos junto comigo, aí a minha função é de orientá-los nessa direção. Lembra-se quando eu falei sobre como é que era o teu sentimento naquele primeiro dia que você recebeu ideia para desempenhar ou desenvolver a atividade profissional que você está? Era de alegria. Assim também é para com tudo na nossa empresa. No livro A Verdade da Vida, volume 7, o mestre fala sobre o patrão precisa ter amor aos seus empregados. E os empregados precisam ter amor ao patrão. No meio desse tópico, o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre nós precisarmos sermos como um pai amoroso para os nossos empregados. Não confunda, viu? Tolerância, negligência com qualquer outra coisa. Um pai amoroso orienta e protege o seu filho. Nós precisamos fazer a mesma coisa com aqueles que, junto com a gente, estão exercitando o seu talento em uma atividade profissional. Percebem? Sabe quando nós vamos perceber essas nuances numa atividade laboral? Quando nós estivermos voltados, pensando e contemplando Deus. Aqui na Seitinoye nós aprendemos a fazer isso através da meditação Shinsokan. Porque ao praticá-la, nós vamos iluminando a nossa mente. Mais adiante o mestre diz assim: o fato, então, de uma pessoa receber liberdade significa que ela recebe juntamente a responsabilidade de utilizá-la corretamente. Logo, o mais importante é pensar corretamente, uma vez que o fato de pensar é a fonte de todas as palavras e ações. O fato de pensar corretamente será a base para agir acertadamente. O pensamento alegre,
correto, pacífico e harmonioso, os sentimentos de amor e de perdão, o espírito de dedicação, o entusiasmo, todos eles constituem a mente apropriada para promover prosperidade. Como a vida humana é uma sucessão de agoras, e eu aí não vou deixar, bem legal. Entendi tudo isso que você está trazendo aqui. Então eu começo a fazer isso amanhã ou segunda-feira, não é agora. A força de Deus está no momento do agora eterno. Porque o momento do agora eterno, ele advém da decisão. Né? Como a vida humana é uma sucessão de agoras, se conseguirmos manter o agora, pensamentos de felicidade, poderemos ser eternamente felizes. E esse é o ponto que nos remete a encontrarmos uma solução quando os nossos negócios não estiverem indo muito bem. Nós precisamos manifestar a felicidade, precisamos resgatar a felicidade que está, de uma forma ou outra, repito, pelo atribulado do dia, pela correria do dia a dia, ela está, de uma forma ou outra, escondida aí no seu interior. Manifeste alegria constantemente em sua atividade laboral. Todos os dias. Não saia do seu leito sem que antes você faça um exercício de reflexão interior e coloque os seus pensamentos em ordem. Quando nós colocamos ordem na nossa vida, aí nós vemos manifestar o progresso. Originariamente, em nossa bandeira brasileira, havia a inscrição liberdade. Em um determinado tempo, ela foi retirada. Mas eu continuo ainda fazendo a mesma leitura. Liberdade, ordem e progresso. O mestre traz a citação da liberdade em todos os nossos estudos. Se nós temos a liberdade de escolhermos o que é melhor para a nossa empresa e estamos encontrando alguma dificuldade em nossa atividade laboral, é porque em algum momento, no transcorrer desse período, a gente perdeu esta liberdade. Não é que ela não exista, nós deixamos encoberta. Basta resgatá-la. Somos livres para escolhermos o caminho a tomar. Queridos amigos, todo o nosso estudo está à disposição no canal do YouTube, na tag da Seichonoye do Brasil. Espero revê-los e reencontrá-los em nossas atividades. Agradeço mais uma vez a oportunidade deste maravilhoso estudo e convido-os para juntos, com Deus, manifestarmos prosperidade, alegria, felicidade em nosso dia a dia. Deus abençoe a todos e muito obrigado.
Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar a sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da Seichonoye do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras, nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seichonoye. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou.